Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus te use. Amém. Boa noite. Tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Henri, a essa igreja, que prepara os seminaristas, prepara pessoas para a obra de Deus. Aqui, antes mesmo de pensar em seminário, em qualquer coisa, aqui já sempre foi um lugar onde eu pude me alimentar muito bem da palavra de Deus. E os visitantes que estão aí, vocês podem saber que aqui o ensino da palavra é sério, o ensino dessa igreja é sério. E aqui se vocês realmente levarem a sério aquilo que é ensinado aqui, vocês vão conhecer Deus, assim como eu conheci. Vamos começar hoje, então, continuando a série de mensagens aí, sobre a carta de Romanos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3, versículo 21 ao 24. Se pudesse ser colocado na tela, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Isso. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler aqui, e eu te peço para que o Senhor nos leve pelo teu Espírito a levar com seriedade essa palavra, que nós possamos entender que a tua voz, falando por meio da pena de quem escreveu Romanos, e nós dependemos de ti, Deus, para entender a tua palavra. Fala conosco nessa noite, como já tem falado até aqui. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa interessante. Eu vou falar sobre um segredo. Eu falei até com a Aline hoje, aí eu falei, ela, o que tu vai pregar? Eu, vou falar sobre um segredo. Ela, que segredo? Aí eu falei um enigma aqui que não foi eu que inventei, foi um outro escritor que inventou, o C.S. Lewis, e ele fala o seguinte: é o segredo que não conseguimos esconder e sobre o qual não conseguimos falar. O segredo que eu vou revelar aqui hoje, na verdade não foi eu que revelei, foi Deus que revelou na palavra dele, é o segredo que nós não conseguimos esconder e sobre o qual não conseguimos falar. Não falamos porque nunca apareceu na nossa experiência, mas não escondemos porque nossa experiência constantemente o sugere. Ele sussurra enquanto a gente está conversando com os nossos amigos. Ele está lá falando no fundo. Ele provavelmente é o responsável por deixar você acordado à noite às vezes. Esse segredo, ele é... Quer saber? Depois eu conto. O que acontece? Vamos lá. Na mensagem de hoje eu vou falar sobre 3 pontos principais. O primeiro é a experiência humana. O segundo ponto é o segredo divino. E o terceiro é a resposta surpreendente. A experiência humana, o segredo divino e a resposta surpreendente. Vamos começar então, e a gente vai começar falando sobre o seguinte: como cristãos, nós entendemos que as culturas do passado, que vieram antes de nós, elas estavam certas em algumas coisas, mas também elas estavam erradas, porque elas discordavam da palavra de Deus. Mas o fato é que toda a humanidade carrega alguns traços da verdade, mesmo que a gente tenta deixar a verdade de lado ali para fazer as nossas besteiras. A verdade é que a verdade sempre vem atrás de nós. A verdade sempre vai atrás de nós, mesmo que nós tentemos deixá-la de lado. Nós conseguimos deixá-la de escanteio, mas ela continua olhando para nós. E desde a antiguidade, a noção de que nossas vidas seriam julgadas é uma noção bem difundida. Pensa bem, lá nos egípcios tinha a mitologia de que depois que você morria, você aparecia diante do deus Osíris, né? E a sua vida era pesada, o seu coração era pesado numa balança. Balança, né? A ideia de justiça aí, muito presente. E você era pesado, e se você tivesse o peso do pecado no seu coração, né? Você era condenado.
Os gregos também tinham uma ideia do Hades lá, onde você era pesado, você era julgado e dependendo de quem você é, do que você fez, você era mandado para algum lugar específico, né? Ou para um lugar parecido com o paraíso, ou para um lugar horrível lá no Hades. Mas não precisamos ir tão longe, não. Será que a gente não tem algo na nossa experiência que tem a ver com isso? Desde que quando eu estava na escola, eu já me sentia julgado o suficiente. Pois é. Escolher a carreira, escolher o estilo de cabelo, escolher as roupas, sair com alguém, provas, Enem, explicar por que foi fazer música e não ser médico que nem meu irmão. Pois é, são coisas que a gente tem que toda hora dar justificativas, né? A justificativa é porque a gente toma um caminho e não o outro. Mas eu percebi algo curioso no modo como tudo aqui nesse mundo funciona. Todos nós somos bombardeados de convites para fazer a nossa vida valer a pena. Os adolescentes sabem muito bem do que eu estou falando, porque eu estava lá no preparatório para militar do Elite, e a todo momento aparecia um garoto fardado lá na sala de aula, uma sequência de várias pessoas fardadas, e aí aquelas pessoas paravam lá na frente, contavam a história de superação delas, e eu olhava e eu falava, caraca, quero ser que nem aquele cara, eu quero ter uma farda, quero ter dinheiro, e eu quero ter uma carreira que é estável, estabilidade financeira. Era o que eles me vendiam, e eu comprava isso muito bem. Bem, estabilidade financeira é o que eu quero, com certeza, né? Mas o problema com todas essas propostas que a gente tem, da nossa, seja da escola, ou seja até da sua faculdade, a sua faculdade também te promete algo, né? Ela te promete que quando você terminar, você vai estar apto para fazer algo, e você vai, enfim, ser uma pessoa qualificada e que ganha dinheiro com aquilo. Não só isso, o nosso trabalho nos promete algo. Nos promete que se a gente trabalhar o suficiente, se a gente talvez pegar turnos o suficiente, a gente vai ter aquelas férias esperadas com a nossa família e talvez um pouquinho de descanso. O detalhe é que não há nada de errado em desenvolver uma carreira. Não tem nada de errado em fazer alguma coisa, sabe, do que a gente gosta, música, seja lá o que você gostar. Tá tudo bem fazer isso. Mas a minha crítica aqui é o modo como é vendida uma vírgula como se fosse um ponto final. É uma conquista momentânea que dá muito fruto, mas são frutos passageiros, e tudo isso é só uma sombra do que vem pela frente. Porque assim que você conquistar aquela farda, aquela faculdade, aquele emprego, você sempre vai pensar no próximo passo. Você está lá na escola, você pensa em ir para a faculdade, ou ir para a escola naval. Você está na escola naval, você pensa em passar para o colégio, o colégio naval, escola naval, né? Você está na escola, você vai para a faculdade, da faculdade você vai para o emprego, do emprego você está louco para se aposentar. A verdade é que a gente está nessa corrida a todo momento, e se você não parar para pensar no que você está fazendo agora, você vai trilhar o caminho que todos trilharam até agora. Todas as pessoas do mundo trilharam esse caminho, todas as pessoas, elas fizeram uma escola, uma universidade, trabalharam, e quando elas se deram conta no fim da vida delas, elas só fizeram o que todo mundo já fez antes delas. Esse mundo nos tenta ignorar a vibrante verdade para a qual nós fomos feitos. E ela acabou se tornando algo quase oculto, um segredo. Se tivermos olhos e ouvidos atentos, como Jesus disse para nós termos, nós talvez possamos perceber que há um anseio no nosso coração, algo que surge em nós em breves momentos, quando nós olhamos uma bela paisagem, quando nós ouvimos uma música que nos arrebata, quando um professor, uma pessoa que você admira muito, te elogia de forma sincera, quando nos sentimos apreciados e satisfeitos com o que somos e temos. Chamamos isso de beleza, chamamos isso de alegria, e de inúmeras coisas, muitas vezes mascarando a realidade. Mas em todos esses momentos, a glória se esvai depois de uns segundos, e voltamos a correr atrás disso mais uma vez. Passamos noites em claro pensando nisso, nos dedicamos todos os dias, e mesmo assim, parece que falta algo.
E mesmo que conquistássemos tudo, ainda faltaria isso. Isso o quê? O que será que eu estou falando aqui? O segredo de que nós fomos feitos para sermos aceitos. Nós fomos feitos para participar da glória. Não só para ficar lá, observando as coisas, olhando para a paisagem, ouvindo uma música, conquistando algo. Nós queremos ser participantes da beleza. Nós queremos ser entrelaçados em uma canção. Nós queremos ser parte da conquista, participantes da glória. Se você não entendeu até agora o segredo, eu vou te contar o que é. E tem uma pessoa que falou muito melhor do que eu. O segredo é agradar a Deus, ser o ingrediente real da felicidade divina. Ser amado por Deus, não apenas objeto de sua misericórdia, de sua pena, mas ser agradável a Ele. Como um artista tem prazer na sua obra, como um pai tem prazer em seu filho. Parece ser algo impossível, né? Um peso ou um fardo de glória que nossos pensamentos dificilmente podem aguentar. Esse é o desejo insatisfeito de toda a humanidade. Todos nós aqui nessa noite queremos participar, queremos ser parte e finalmente satisfazer esse anseio no nosso coração. E Paulo nos mostra os efeitos do que a humanidade tem feito, procurando satisfazer esse anseio em todas as coisas nesse mundo. Vê lá o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. O capítulo 1 de Romanos vai falar que as pessoas, elas deixaram a verdade de lado. Olha só que interessante, o segredinho aí, né? Deixaram essa verdade de lado e elas foram atrás da rebeldia delas e da injustiça. Elas adoraram as coisas no lugar do Criador. A gente vê lá no capítulo 2 que até mesmo os judeus que tinham a lei, eles tinham uma ideia um pouquinho melhor, né, do que era o mundo. Mesmo assim, eles estavam na mesma condição. O pastor Henri expôs muito bem no culto passado que todos nós, sem exceção, todos nós temos a nossa língua pronta para falar as coisas erradas, nossas mãos prontas para fazer aquilo que é sujo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando ninguém te vê, quando você está lá, sozinho com seus pensamentos, muitas vezes não são os pensamentos que você gostaria de revelar para todo mundo aqui. Você sabe muito bem que seus pensamentos não são aquilo que deveriam ser, que você não deveria ser aquilo que é hoje. Paulo mostra muito bem isso, mas a pergunta clara e não é simplesmente o que nós somos, mas quando e como seremos aquilo que devemos ser. Paulo fala isso muito bem. Vamos lá, e eu quero fazer essas perguntas a vocês aqui hoje. Quando seres tão corruptos e sujos como nós poderão ser agradáveis a um Deus santo? Quando criaturas tão feias e distorcidas como nós poderão finalmente ser envolvidas pela glória e pela beleza? Como podemos voltar ao caminho para o qual somos incapazes de trilhar sozinhos? Obrigado, Patrick. Você percebe? As duas perguntas, quando e como. Quando nós podemos, finalmente, se desprender desse fardo? E como nós fazemos isso? Paulo vai responder isso na passagem que a gente acabou de ler. Se você for ver o início da passagem, por favor, coloque na tela, Romanos 3, do 21 ao 24. Nós começamos com duas palavrinhas mágicas aí. Mas agora, esse é o mais importante da história da humanidade. A carta de Romanos marcou a história da humanidade. Martinho Lutero se converteu lendo essa carta. Agostinho de Hipona, ele se converteu também, ele teve uma experiência com Deus quando ele leu essa carta. Várias pessoas ao redor do mundo são impactadas até hoje por causa dessa carta. E esse é o mais
mais importantes da história, porque ele traça a divisa entre o que nós éramos e o que nós podemos ser. Ele traça a divisa entre um anseio que você não tinha conseguido satisfazer em todas as coisas que você procurou até hoje, e o anseio que você satisfaz agora. Mas agora. Não é mais antes. Percebe muito bem. É mais agora. Antes vocês estavam naquela condição. Agora vocês podem experimentar finalmente o que é satisfazer aquilo que você sempre tem procurado aí. A justiça de Deus é o divisor de águas na carta de Romanos. É a justiça de Deus que se manifesta. E a gente acabou de ler ali. O mais importante do mundo, e a nossa situação era condenação total, mas não é mais assim. Sempre que você vir um mais, um entretanto, um portanto, um pois na Bíblia, faz essa experiência. Lê como se fosse o Michael Kyle, lá da Eu Patroa as Crianças. Você lembra do Michael Kyle, do Eu Patroa as Crianças? Ele fala aquele, entretanto, não é? E a mesma coisa nós precisamos fazer aqui. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos prestar atenção nas conjunções. Jamiles, que estuda o português, aí sabe muito bem a importância que uma conjunção tem. Tem aquelas pessoas que escrevem o mais com i, e tem as pessoas que escrevem o mais sem o i, né? Mas, e aí você fica se perguntando, ela escreveu com adicionando alguma coisa, ou ela está subtraindo alguma coisa aqui? Não dá para entender muito bem. Esse mais aqui, ele não está sozinho, né? Ele é o mais que diz que antes era uma coisa, mas agora é outra. Mas agora o quê? O que tem agora que não tinha antes? Mas agora, raiou a luz da justiça de Deus na escuridão da injustiça humana. Percebe de novo? Mas agora manifestou-se a justiça de Deus. A justiça de Deus raiou. E a imagem que me vem aqui à mente, eu acho que você pode imaginar isso junto comigo, é a imagem de uma pessoa, ela está no meio do mar, já de noite, ela não consegue nem ver mais a areia da praia, né? Ela não consegue ver as cidades, não consegue ver nada, ela só vê mar, para onde ela olhar. E ela está sem boia, ela está sem ninguém, ela está simplesmente se afogando no meio do mar. E nessa situação toda, que ela está lá no meio do mar, sem conseguir se salvar, ela não pode se salvar, mesmo que ela fique ali, boiando, ela pode até apostar para alguma direção, mas quem disse que ela vai chegar onde ela tem que chegar? E de repente, aparece um helicóptero. Desse helicóptero, vem uma luz raiando sobre essa pessoa. E essa luz mostra que essa pessoa está perdida no meio do nada. Mas ela também mostra para aquele que vai descer na corda. E de repente é lançada uma corda. E essa pessoa pensa, cara, com a minha força eu não tenho nem mais força para nadar, eu vou subir essa corda. Mas de repente se desce alguém. Alguém se coloca na situação dessa pessoa. E ele resgata essa pessoa. Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Sem a lei, não é algo que nós podemos fazer. E essa pessoa, ela precisa confiar no poder desse resgatador. É interessante porque até nessa analogia, né, não sei se você sabe disso, mas quando uma pessoa ela está no alto do mar, lá em alto mar, desculpa, às vezes ela no desespero, quando vem um resgatador, ela corre o risco de afogar ele para se salvar, né? Ela está tão desesperada que ela vai jogar a pessoa para baixo. E a tarefa às vezes do resgatador é dar um soco na pessoa, dar uma desnorteada nela mesmo, para que ela, naquele estado que ela fica, ele possa salvar ela. E é interessante porque a carta de Paulo faz muito bem isso com a gente, né? São 3 capítulos
de pancada na nossa cabeça, falando que nós somos errados. Paulo não passou a mão na nossa cabeça. Paulo falou o que nós somos perdidos. E se a gente tentar se salvar, a gente não vai se salvar. Nós estamos condenados pela nossa própria condição. Vê o que o ser humano faz com o mundo. Mas agora, a justiça de Deus raiou. Cristo veio, sofreu a punição e a vergonha que merecíamos, para que recebêssemos sua justiça. Sim, o Deus da glória e da beleza, santidade e justiça, encarnou. Ele não tinha beleza nem formosura. Olhávamos para ele e não éramos atraídos. A justiça de Deus tomou sobre si o preço das nossas injustiças. A beleza sofreu a vergonha horrível da cruz. A vida morreu. Mas agora nós podemos viver. Todos esses elementos negativos que nós vemos no texto, se você for olhar o texto agora, é importante que você esteja com o texto aberto na sua mão. Todos os elementos negativos do texto, você pode fazer essa pesquisa por si mesmo. Os elementos negativos, eles são atrelados a nós. Não tem nenhum elemento negativo atrelado a Deus. Deus não é o culpado dessa história. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem precisa de resgate é a gente. E outra coisa muito importante também que nós podemos perceber é que todos os elementos sobre salvação, eles são atrelados a Deus. Perceba, a nossa fé está em Cristo, pertence a Ele. A nossa promessa do Evangelho, se você for ler no primeiro versículo, isso é muito legal, porque meditando ali, eu parei para pensar nisso, caramba, olha aqui. Mas agora, se manifestou a justiça de Deus, pode botar na tela, se manifestou a justiça de Deus, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham, o quê? A lei e os profetas. A lei e os profetas testemunham. Lei e os profetas, para quem não sabe aqui, é um nome que o judeu usa, basicamente, para falar sobre o Velho Testamento. Lei e os profetas. Ou seja, o Velho Testamento testemunha da justiça de Deus. Quem inspirou o Velho Testamento? Gente, toda a escritura é inspirada por Deus. Obrigado, isso aí, gente. Toda a escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Percebe? A nossa fé está em Cristo, na obra que Ele fez. O Espírito Santo foi quem prometeu. E Deus foi quem enviou seu Filho. Se tem alguém mais interessado nesse mundo, eu não conheço, mais interessado na sua salvação. Deus é o mais interessado na sua salvação. Você era culpado, você não tinha como ser salvo, mas Deus, com grande amor com que nos amou, a gente acabou de ler Efésios, nesse culto também, maravilhoso, esse livro, e tem o mais ali também, maravilhoso mais, mas Deus, em sua misericórdia, com grande amor com que nos amou, nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida em Cristo, pela graça nós somos salvos. Percebe? Deus é o mais interessado nessa salvação. E o que nós precisamos fazer é confiar. Paulo nos dá dois argumentos para isso, para que a gente confie totalmente na obra de Cristo e não na nossa. Em primeiro lugar, ele fala: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um argumento que nos mostra como nós estamos perdidos. Nós estamos no meio do mar, nos afogando. Não tem como a gente sair daquela situação. A miséria humana é a única coisa que nos une nesse momento. E nem une, na verdade, né? A única coisa que une, entre aspas, é porque a gente está debaixo da ira de Deus, todo mundo junto. Ei, vamos todo mundo, né? Debaixo da ira de Deus e na nossa própria maldade, o que a gente está fazendo nesse mundo. É o que a gente está fazendo.
A união do humano, que às vezes é pregada por aí, a única união que a gente tem é realmente a miséria, porque tudo que o ser humano tem feito até agora, infelizmente é isso. Nós somos incapazes de nos salvar, ao contrário do que muitos acreditam. Mas, Paulo vira a chave aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos gratuitamente por sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Deus nos salvou de forma gratuita, mas custou tudo a Ele. Tem uma ideia, às vezes, que as pessoas têm errada, de que é de graça. Foi de graça, gente. Não, não foi de graça. É pela graça. Gratuito para nós. Custou tudo. Deus enviou seu próprio Filho. Esse é o preço da justiça de Deus. A gente acabou de cantar um hino aqui. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente até sabe. A gente não consegue contar o preço, realmente. A gente não consegue ter dimensão do preço. Mas o preço é o próprio Deus. Deus se ofendeu com a gente. Nós não conseguiríamos pagar essa dívida. Só Cristo na cruz. O Jesus do Testemunho de Jeová, que é um anjo que morreu numa estaca, ele não pode salvar. Porque aquele Jesus não tem o valor de Deus. O nosso Jesus, o Filho de Deus, se entregou para salvar você. Não foi de graça, mas você recebe de graça. Olha que maravilha. Ele assumiu o nosso prejuízo. E a linguagem aqui da redenção, eu gosto muito dessa palavra redenção. Às vezes a gente não para pensar, tem umas palavras um pouco difíceis na Bíblia, a gente não para pensar no que ela significa. Eu pesquisei e tem um teólogo que fala, né, o Grant Osborne, ele fala o seguinte: escritores no mundo antigo usavam o termo redenção para a libertação de um escravo, de um prisioneiro de guerra, de um devedor de escravidão, pelo pagamento dos débitos. A morte de Jesus na cruz é, por isso, o pagamento de um resgate para libertar o pecador arrependido da escravidão do pecado. Você percebe o que é redenção? Redenção é um pagamento por você, que Jesus fez com o sangue dele. A gente não está com tudo escrito aqui claramente, mas na mensagem da salvação de Paulo, nós temos a morte de Jesus e com certeza o nascimento dele e a ressurreição. Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar, viveu a vida que você não poderia viver, para que você recebesse a justiça dele. Como o próprio Paulo fala em outra carta, Cristo se tornou pecado para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Outra carta também que fala muito bem disso é 2 Coríntios 8:9, que vai falar que Cristo era rico, mas ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Olha que maravilha. Por isso, nós concluímos que nós somos salvos gratuitamente pela graça ao confiar em Cristo Jesus. Infelizmente, temos pessoas afirmando por aí, como uma cantora, tem uma cantora aí que ela afirmou um tempo, né? Acredito em Deus, faço dele de escudo. Não sei se você já ouviu essa daí, né? Pois é. E essa cantora, ela não acredita. Não pelo menos no modo como ela coloca na música dela, óbvio. Mas principalmente porque a oferta de salvação, de Deus ser o seu escudo, é você confiar na obra de Cristo. Fazer um Deus do jeito que você quer é muito fácil. Confiar em Cristo é algo muito pessoal. Precisamos confiar na obra de Cristo na cruz. Então, é um pouco diferente do que as pessoas têm por aí. Acredita em Deus. Você precisa acreditar em Cristo. Precisa acreditar no Deus que enviou seu Filho amado. Você precisa acreditar na obra da redenção como é contada nas Escrituras. Não adianta acreditar num Deus e fazer dele de escudo. Pode fazer, tudo bem, você tem todo o direito disso. Mas a ira de Deus, ela só é aplacada pela obra de Cristo na cruz.
Você pode acreditar em um Deus genérico, fazer disso, mas aquele que entende que não foi amado porque é amável, mas é amado porque Cristo é o motivo para Deus nos amar, essa pessoa entendeu a obra da salvação. Nós não somos amáveis, nós somos amados porque estamos em Cristo, somente dessa forma. Vamos lá, agora para concluir, nós vamos fazer algumas aplicações práticas aqui. Você está pronto para afirmar que é cristão? Você que não conhece Jesus, está pronto para afirmar que é cristão? Essa é uma pergunta que o Martin Lloyd Jones fazia, um pregador de um tempinho atrás, e ele usava essa pergunta para saber se a pessoa tinha entendido o que é o Evangelho. Às vezes a pessoa perguntava, acho que eu não sou bom o bastante. E ele concluía, por causa dessa pergunta, e dessa resposta que a pessoa deu, ele falava o seguinte, né? Imediatamente eu sei que elas estão pensando na perspectiva de si mesmas. Ainda acham que tem que ser boas o bastante para ser cristãs. Parece muita modéstia. Uma pessoa que fala, eu não sou bom o suficiente para ser cristão, parece que essa pessoa está sendo modesta. Mas, na verdade, isso é uma mentira do diabo. É a negação da fé. Você nunca será bom o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom e que eu estou nele. Você está pronto para afirmar isso? Você que não conhece Jesus hoje, talvez assistindo esse culto pela internet, você está pronto para afirmar isso? Você entende que nada do que você busca nessa vida te trará satisfação como ser amado por Deus e ser justificado em Cristo? É a melhor coisa do mundo. E eu te convido a fazer essa decisão hoje. Não precisa vir à frente, mas fala com um dos nossos líderes. Se você entendeu agora o que você não entendeu há muito tempo, fala com os nossos líderes. Em segundo lugar, eu me dirijo aos cristãos. O texto nos faz um chamado, esse chamado é interessante. No filme do Resgate do Soldado Ryan, não sei se alguém já assistiu o Resgate do Soldado Ryan aqui? Aí, uma galera ali, legal. Esse filme é muito legal, tem muita coisa gráfica nele, obviamente, mas ele tem uma história muito impactante. E em um momento nessa história do resgate, lá no final, várias pessoas já morreram por causa do resgate desse único soldado. E o capitão, finalmente, também está já praticamente morrendo. O soldado chega diante dele, e aí o capitão fala uma coisa que ele não consegue entender. E aí ele chega mais perto. O capitão fala, faça por onde? Faça de acordo com aquilo que nós fizemos por você. Viva de acordo com isso. Foram várias pessoas que derramaram o seu sangue por causa de um homem. E existe um chamado parecido nesse texto, embora seja um pouco diferente para nós que somos cristãos. O Ryan, ele não tinha como se salvar, mas, enfim, nada do que ele fizesse depois tornaria a salvação dele diferente, né? Ele foi salvo. E nós também precisamos ter um sentimento, mas com uma diferença. Tentamos, muitas vezes, viver de acordo com a salvação sem o Evangelho. Isso é engraçado, né? Aqui na igreja, às vezes, a gente faz isso. A gente vai, tira foto, canta na frente, e a gente prega, e a gente entra naquele ciclo. Não estou nem falando só da igreja, não. Pode falar da sua vida. Você vai para a escola, você faz as coisas da sua vida. E você simplesmente não depende de Deus. Você leva como se Ele nem estivesse ali, nem existisse. Pensa na situação de Paulo, um momento. Paulo precisava de oração, de encorajamento, de sustento missionário. Ele não podia ter ido direto ao ponto, como muitas vezes a gente faz na nossa reunião. Ele não podia ter falado direto para a igreja, olha, eu estou com um problema, eu preciso de sustento missionário, preciso chegar até onde eu preciso chegar, e vocês são importantes para isso, e eu estou fazendo isso, entendeu?
por um motivo muito importante. Ele não faz isso. Meus amigos, Paulo, que precisava de sustento missionário, que tinha sofrido várias coisas já na caminhada dele, gastou 8 capítulos. 8 capítulos de exposição do Evangelho. Não é pouca coisa. Papiro era caro naquela época, era muito caro. As pessoas não podiam gastar a palavra para qualquer coisa. Mas ele gastou 8 capítulos falando para você a mensagem que nós estamos conversando aqui hoje. A mensagem de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou principal. Será que nós não deveríamos levar a sério essa mensagem como Paulo levou? Tanta coisa importante, Paulo, para gastar. Pô, vai gastar dinheiro com papiro para escrever a mensagem que todo mundo já sabe. Mas ele gastou, porque era mais importante do que nossa agenda de ministério. Era mais importante do que viver a nossa vida do nosso jeito. A atitude de Paulo em gastar tanto tempo e precioso papel para escrever exclusivamente sobre o Evangelho nos mostra a necessidade que temos de dar um passo para trás e pensar da mesma forma sobre a vida e ministério. Nós precisamos tomar cuidado com o pragmatismo, que muitas vezes nos leva a viver. Nós esquecemos, muitas vezes, que se é pela graça que nós começamos, é pela graça que nós somos levados até o final. Fui salvo pela graça. Às vezes as pessoas falam por aí, fui salvo pela graça, mas eu vou me tornar melhor, assim, pela minha própria força, eu tenho que me esforçar. Paulo entendia que somente o Evangelho exposto de forma pura e simples é capaz de mudar corações. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente quer ver jovens entregues para Cristo, adolescentes entregues para Cristo. A gente não percebe que o Evangelho é a única coisa que pode nos transformar. Em terceiro e último lugar, você olha para a sua sujeira, para a sua feiura, você é cristão até. Você olha para a sua sujeira, para a sua feiura, para o seu pecado, e você pensa, talvez eu não seja salvo. Muitos aqui nessa noite, talvez, estejam entregues ao pecado da pornografia, ao pecado da fornicação, da fofoca, ao pecado da ira. São tantas coisas que nós fazemos, machucam tantas pessoas. E você pensa nisso tudo que você é e o que você faz. Você olha para a mensagem do Evangelho e você fala, isso não é para mim. A obra não é sua, meu irmão. A obra não é sua. Todos os pontos positivos da salvação são atrelados a Deus e não a você. A promessa é dele. Ele vai cumprir. E nós precisamos prestar atenção em uma expressão muito poderosa, que vai te carregar pelo resto da sua vida, se você confiar nela. A expressão gratuitamente pela sua graça, que Paulo fala. Essa promessa deve tomar o lugar mais profundo do nosso coração. Mas você diz para mim, Bruno, você não está entendendo, o meu pecado é muito grande. Somos salvos gratuitamente pela sua graça. Mas eu pequei diretamente contra Deus, eu fiz coisas vergonhosas, gratuitamente pela sua graça. Mas eu sou uma pessoa horrível. Se você soubesse quem eu sou, o que eu fiz, você não me aceitaria. Mas você pode ser aceito por Jesus, gratuitamente, pela graça dele. Não vem de você, é dom de Deus. É um presente dele, para pecadores como nós. É uma salvação quase, assim, redundante. É gratuitamente, pela graça. Mas é algo que nos mostra a realidade do que é a salvação. Paulo estava querendo deixar claro que nós somos incapazes de nos salvar. E que Deus é plenamente capaz. Ele fez isso. Agradar a Deus, ser um ingrediente real da felicidade divina, ser amado por Deus,
não apenas objeto da sua misericórdia, mas ser agradável a Ele. Como um artista tem prazer em sua obra, ou um pai tem prazer em seu filho. Parece algo impossível, né? Olhando para nosso sujo e vergonhoso pecado, muitas vezes parece impossível ser aceito e amado por Deus. Um Deus de beleza, santa e gloriosa. Mas o Evangelho é assim, né? É sobre isso. Afinal, se estamos em Cristo, podemos ouvir do Pai uma frase muito marcante: esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Isso, com certeza, é um peso de glória que nossos pensamentos dificilmente podem suportar. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Entregue a nós uma palavra que nos sustenta nos nossos momentos mais difíceis. O anseio que nosso coração mais tem somente é satisfeito por Ti, ser aceito por Ti, ser o ingrediente real da sua felicidade, Deus. Nós desejamos Te agradar, Pai. Nós desejamos ser cheios de Ti e, por meio disso, alcançar esse mundo em trevas. Gastar tempo no Teu Evangelho, gastar tempo meditando na Tua Palavra e, principalmente, sermos tão plenos que qualquer coisa simples da nossa vida que nós façamos, quer comendo, quer bebendo, nós fazemos isso para a Sua glória. E fazemos isso porque sabemos que nós somos o prazer do Teu coração, porque estamos em Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.